eu te dissesse que o sucesso financeiro tem muito menos a ver com a sua inteligência ou quanto você ganha e muito mais a ver com o seu comportamento. Você pode ganhar pouco, pode ganhar bem, pode ganhar muito bem. Ainda assim, se o seu cérebro estiver operando no modo sobrevivência, você vai continuar estagnado. Isso porque o nosso cérebro ele foi programado para uma coisa: sobreviver. Oi, eu me chamo Yasmin Canguçu, sou assessora de investimento com uma certa queda por neurociência, filosofia e história, e esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Se você não faz parte do meu ciclo de conhecimento ou não me segue no Instagram, que aliás é esse que está aparecendo aqui na tela para vocês, muito prazer. Eu tive um amadurecimento financeiro e descobri que o primeiro investimento que você precisa entender é como a sua mente funciona em relação ao dinheiro e não ficar buscando fórmulas mágicas para enriquecer rápido. E o meu objetivo é te ajudar a construir decisões mais conscientes, estratégicas e alinhadas com a vida e a liberdade que você quer criar. Isso não é do dia para a noite, tá? Como eu falei, não tem fórmula mágica. Tem toda uma construção de raciocínio que a gente vai criar aqui juntos para que você entenda. Bom, nossos ancestrais, eles viviam na selva, caçando, fugindo de predadores. E o cérebro deles tinha uma missão, que era sobreviver hoje. Conseguir comida agora, estar vivo nesse momento. Então pensar no futuro não existia, porque eles não sabiam se eles teriam um futuro. E é exatamente por isso que investir parece ser tão difícil. Você está lutando contra milhares de anos de programação evolutiva. Mas hoje a gente vive uma realidade que é completamente diferente. Só que o nosso cérebro ele ainda pensa dessa maneira primitiva. E isso se manifesta de 3 principais formas. A primeira é o status e o ambiente. Se você tem um ambiente que constantemente te faz consumir e ostentar, é isso que você automaticamente também vai fazer. Inconscientemente a gente tem essa sensação de pertencimento. E ligando isso, ao que eu falei dos nossos ancestrais, antigamente eles andavam em tribos, então a gente realmente tem essa necessidade de pertencer a alguma comunidade. E isso é muito importante, você entender que o contexto que você está influencia diretamente nas suas decisões, na maneira como você vai agir. E eu falo muito isso porque pra mim, realmente mudar o ambiente, estar em um local que te aproxima do que você realmente quer pra sua vida, faz muita diferença. O segundo ponto é a recompensa imediata. Por conta desse instinto ancestral de que tudo que tínhamos era o agora, quando a gente tem uma recompensa rápida, o nosso cérebro ele libera dopamina alta. E quando essa recompensa ela é de longo prazo, a gente não tem esse mesmo estímulo. É por isso que quando a gente fala de comprar algo agora, é muito mais interessante do que investir e receber daqui a 10 anos. Isso para muitas pessoas acaba sendo desanimador. E o terceiro ponto se conecta muito com o que eu acabei de falar da recompensa, que é a escassez. Como eu falei, tudo naquela época era muito incerto. A comida, os recursos. Então o cérebro deles os fazia entender que caso eles não fizessem algo naquele momento, algo agora, eles poderiam também perder alguma oportunidade ou perder algo. Poderia entrar algum animal e roubar a comida deles, ou alguma tribo poderia invadir. E a gente sente hoje que a gente poderia perder uma oportunidade se a gente não fizer aquilo agora. Isso é até uma técnica de venda, é o gatilho da escassez, que você usa como oferta imperdível, apenas hoje. Você faz a pessoa entender que se ela não comprar agora, ela não vai ter uma outra chance de comprar por esse valor que está sendo oferecido. E tem uma citação de Otelo que eu gosto muito, que fala assim: quanta pobreza há nos que não têm paciência, pois que ferida sara que não seja aos poucos. E isso, na minha perspectiva, resume tudo, porque tudo aquilo que vale a pena na vida, no amor, nos estudos e principalmente no dinheiro, precisa ser atravessado devagar, porque aquilo que se impõe devagar permanece, e o que se constrói aos poucos raramente se perde ou desmorona, o que acontece facilmente quando a gente age no impulso. Mas se você entende como que esse mecanismo funciona, você pode reprogramá-lo. Não é fácil, mas é totalmente possível. Então, como que eu fiz para sair desse modo sobrevivência e começar a pensar no longo prazo? Eu vou te contar 3 coisas específicas que mudaram tudo para mim. O primeiro passo para isso é planejamento. Então, o que eu fiz foi colocar tudo em uma planilha e aqui você se encaixa ao que for ideal para sua realidade, o que você consegue entender melhor ali. Eu prefiro fazer a planilha, que a gente consegue fazer fórmula, enfim. Então, você planilha tudo, coloca os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis, e aqui o investimento ele entra como um gasto fixo. Porque quando você trata o investimento como algo obrigatório, você tira da sua mente aquela sensação de que você está perdendo algo. Você está só pagando uma conta que é para o seu eu do futuro.
Segundo ponto, ressignifique os seus objetivos e tenha uma meta clara. O que você realmente quer? Pega um caderno e escreve como você se vê daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, como você quer estar. E depois você para e reflete. Eu tô perto de ser essa pessoa? E quando você for escrever, seja muito específica. Não coloca só, eu quero ficar rica, eu quero ficar milionário. Não, coloca, eu quero acordar sem despertador, trabalhar porque eu gosto, trabalhar por hobby, poder viajar 2 vezes no ano sem precisar ficar olhando o valor de passagem. Eu pensava muito no que eu queria ser, mas eu não parava para pensar no meu eu de agora, do que o meu eu de agora precisaria fazer para que daqui a alguns anos eu chegasse onde eu desejava estar. E eu passei a entender que se eu não começasse a me planejar e analisasse o que eu preciso fazer para me tornar aquela pessoa, eu jamais chegaria no lugar que eu queria. E um segundo ponto que eu acho importante falar, aqui a gente considera, pode ser um 2.1, não viva um padrão de vida que não é seu. Você pode chegar nesse padrão de vida que você deseja, mas se você ficar se ancorando em coisas que você não tem, tentando manter uma vida, um estilo de vida que não é seu, as pessoas vão descobrir e no final isso vai ser muito pior para você e como as pessoas vão passar a te observar. E o terceiro e último ponto é, comece a reparar mais ali nos seus ganhos, nos seus progressos. Quando você começar a investir, quando cair os R$2 na sua conta e você vê que o seu dinheiro está ali rendendo sem você fazer absolutamente nada, você começa a repensar. Então olhe mais o seu patrimônio quando você investir e celebre. O seu cérebro precisa entender que você está ganhando algo, mesmo que seja aos poucos. Porque veja bem, você pode continuar operando nesse modo de sobrevivência, gastando tudo que entra, vivendo de salário em salário e sentir que nunca construiu nenhum patrimônio, ou você pode conscientemente reprogramar isso, mesmo que seja aos poucos, e daqui a 1, 2, 5 anos você olha para trás e perceba que foi nesse momento que você decidiu que você iria construir a sua liberdade. Isso sem fórmula mágica, com paciência, estratégia e principalmente entendendo como que o seu dinheiro funciona. Então a minha sugestão é, escolha uma dessas 3 ações que eu citei e passe a reparar nesses comportamentos. É difícil no começo, eu também achei, mas daqui a algum tempo você vai se agradecer por ter começado, isso você pode ter certeza. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curte, comenta o que mais te fez refletir e o que você gostaria que eu trouxesse nesse campo de finanças envolvendo a neurociência, filosofia e história, para que eu possa trazer aqui para vocês nos próximos vídeos. Então é isso, muito obrigada e até mais!